mas o Flamengo é o líder com a mesma pontuação, mas com um jogo a menos. O Flamengo, então, na ponta, ultrapassou o Botafogo, tem os mesmos 40 pontos, mas por conta do saldo de gols, o Flamengo, então, 34 e o Botafogo, 31. Vocês falam... O gol do De Arrascaeta ou do Dorival Júnior, se não levar o Pedro e o Dorival Júnior. Tá de sacanagem. Vocês todos nesse país estão de sacanagem em relação ao que o Pedro. Tá aí o gol do Pedro, 2-0, ganho do Atlético Goianiense, Pedro e De Arrascaeta. E aí a liderança do Brasileirão está com o Flamengo na incompetência do senhor Abel e na incompetência do Botafogo. O que você pensa disso? Não é o Flamengo, é o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a menos a ser disputado contra o Internacional. O Flamengo fez o seu dever de casa, como já era de se imaginar, e na minha opinião era obrigação fazer esse dever de casa. O Flamengo vence o Atlético Goianiense. Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos aqui para a mídia esportiva de todo o Brasil repercutindo a grande vitória do Flamengo sobre o Atlético Goianiense. Como a torcida queria que isso acontecesse, que o Flamengo fizesse o seu dever de casa e fez. O Flamengo venceu por 2-0 e foi muito importante porque o Palmeiras e o Botafogo tropeçaram, perderam e agora o Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos ainda, hein? Então vamos ver como a imprensa vai repercutir tudo isso aí, como eles vão reagir, trazer detalhes, palpites aí de como foi o jogo e muito mais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades. E agora vamos acompanhar toda essa repercussão. Créditos na descrição, imagens da ESPN e vamos lá. Enquanto isso, você fala, Natália, sobre a vitória do Flamengo em 2-0. Tudo bem, Natália? Bom dia. Tudo bem? Bom dia? Boa noite, né? Boa noite, Bruno, é o hábito. Boa noite, Bruno, Silas, Mauro, sempre uma honra estar aqui com vocês e com o Fã de Esporte. Um Flamengo que teve dificuldades, né, na partida, apesar da vitória, uma vitória importante, assumindo liderança, um jogo a menos, jogo ainda por fazer com o Inter, que não tem data, não sabemos qual será a data dessa partida, mas um Flamengo que me parece que ao longo dos 90 minutos vai se desconectando do jogo, né, vai perdendo ali o que faz de aproximação, de toque, de envolver o adversário, o gol do Pedro aí aparecendo na tela. Num segundo tempo, volta melhor o Atlético Goianiense, pressiona, mas não é eficiente. Aí a Arrascaeta, na individualidade, o Flamengo se sobressai muito e consegue uma vitória importante diante do seu torcedor. E consegue uma vitória que os rivais ali na classificação geral não conseguiram, não é, Silas? Abraço Bruno, Natália, presidente, um abraço pro Fã do Esporte também. O Flamengo não desperdiçou, né, Bruno? O Palmeiras jogando em casa, tudo para conseguir um bom resultado. Talvez a maior preocupação não seja nem o resultado, senão que o Lucas Estevam, né, e essa lesão, essa virada de pé que foi bem esquisita, né? Por outro lado, o Botafogo também deixando escapar lá no seu campo, né? Um jogo também contra um Cruzeiro que começa a mostrar as contratações e se fazer valer, né? O Seabra fazendo um lindo trabalho. Agora o Flamengo, como não tem nada a ver com isso, mesmo sem Bruno Henrique e sem De La Cruz, foi lá na sua casa, Pedro, Carlinhos teve a chance de fazer mais um gol no final ali, deu uma titubeada, mas o Flamengo volta à liderança aí, ainda tem algumas coisas para acontecer, mas lá em cima já não vai mexer por enquanto. Neste momento o Flamengo tem a mesma pontuação que o Botafogo, os dois têm 40 pontos, mas o Flamengo tem vantagem ali nos critérios de desempate e vale lembrar que ainda tem aquele jogo a menos com o Internacional. Contra o Internacional o jogo ainda não tem data, mas o Flamengo é o líder com a mesma pontuação, mas com um jogo a menos. Mauro, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao Fã de Esportes, que bom estar aqui com vocês.
Então, e você, se fizer uma enquete hoje com os torcedores do Flamengo, eles não estão, Bruno, contentes com o Tite ainda. Será que ainda não? Ah, não estão. Não? Não, porque não é um Flamengo empolgante como o torcedor está acostumado. Esses dias eu até me referi a uma entrevista que eu ouvi do Muricy Ramalho dizendo que tem 2 times que você não pode mudar o jeito de jogar. Flamengo e Santos. O DNA é muito ofensivo e tal. Ele até passou por esses 2, além de outro. E o Tite é um técnico excelente, mas que gosta do equilíbrio. Agora, o time tem o melhor ataque da competição. Uma das melhores defesas, se você olhar. Equilibrado, não é? Então, mas não sei. O torcedor parece não ficar feliz ainda assim. Mas tá lá, tá liderando, um jogo a menos. Quem também pode encostar é o Fortaleza, né, gente? Quanto venceu também, tem 19 jogos. Tem 36 pontos, é o 4º colocado, junto com o Palmeiras, mais com um jogo a menos, como você falou. O jogo está como o Flamengo, com 19, exato, né? A menos do que o Botafogo. A menos que Botafogo e Palmeiras. Ou seja, se ganha, faz 39 e encosta nos 2 ali, né? Um pontinho e tal. Enfim, a gente vai ter... O próprio Cruzeiro, como tá chegando, sim, né? Sim, a gente vai ter um segundo turno sensacional, eu imagino. Não tenho nenhuma dúvida. Não começou bem o segundo turno, se a gente olhar essas rodadas de ontem para hoje, assim, não vimos grandes jogos, a não ser uma boa vitória do Cruzeiro contra o Botafogo, num jogo em que eu acho que o placar foi maior do que o jogo em si, a diferença, né, de 3-0, porque fazia tempo que eu não via um jogo tão bom do Cássio, né, o que o Cássio defendeu foi uma grandeza, então... Talvez o Botafogo não merecesse 3-0. Criou para pelo menos diminuir essa diferença, mas o Cássio estava muito inspirado. Mas é isso do Flamengo. O Flamengo está na frente. Agora, vamos ver o que acontece esse mês, né, Bruno? Esse mês é decisivo para todos eles ali. Para Botafogo, para Palmeiras, para Flamengo. E vão cruzar entre eles. É carregadíssimo o mês, principalmente para esses 3 times, se a gente olhar os enfrentamentos e jogos decisivos. O Flamengo, dos 3, eu acho que é quem menos poupou, né? Ontem eu vi o Botafogo poupando um pouco mais. Palmeiras totalmente? Totalmente não. Ainda bem que o técnico falou. Tinha uns 4 titulares, porque aí o Estevão é time misto. Richard Rios fez uma Copa América do jeito que fez. E o Estevão voltou. Ele é o quê? O próprio... Bom, e também enfim, ele citou os 4. E no segundo tempo os ele colocou outros e tal, mas enfim. O Flamengo... conseguiu, acho que descansar quem tinha que descansar e fazer o que era necessário. Não era hora de jogar bonito agora, não. Nem para Palmeiras ontem, nem para Botafogo, nem para... 3 pontos. Tanto é que os do Flamengo são fundamentais. O recolocam aí na liderança. Essa é uma questão que eu tenho para a Roberta. Não sei se ela não tiver a resposta, de repente ela pode perguntar ali na entrevista coletiva para o pessoal da comissão se a escalação de hoje, não é, Roberta, com alguns jogadores importantes, como a Arrascaeta, o Pedro, não é, Natália? Se ela... foi definida após justamente esses tropeços de ontem. Boa, Bruno. É uma boa pergunta, Silas? Pertinente. Influencia. Influencia. Porque às vezes não, isso pode acontecer, não pode, Silas? O Flamengo teve essa vantagem dessa vez de jogar um dia depois. E assim, ó, eles vacilaram, então eu não só não vou correr esse risco, como ainda vou aproveitar essa chance. E olha aí o resultado. E esse dia, depois, quando a Roberta falar, na volta a gente comenta sobre esse um dia a mais, que eu tenho certeza que os adversários vão reclamar. Não, mas aí quando na Copa do Brasil não vai ter que reclamar, né? Porque descansou um a mais. Os adversários, não. O prejuízo foi para o Flamengo. Claro. Ao contrário, desculpa, o prejuízo para o Flamengo. Nesse caso, em relação ao Palmeiras, é uma desvantagem para o jogo de quarta. Tudo certo aí, Roberta? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Tudo certo por aqui? Torcida praticamente toda já deixou o Maracanã. Temos um novo líder, o Flamengo, então, na ponta, ultrapassou o Botafogo. Tem os mesmos 40 pontos, mas por conta do saldo de gols. O Flamengo, então, 34 e o Botafogo, 31. Vocês falaram aí sobre poupar jogadores. Essa já era a expectativa para essa partida, justamente porque no meio da semana tem essa decisão pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Arrascaeta e o Pedro já tinham essa expectativa deles jogarem essa partida. Mas se a gente conseguir perguntar ali na coletiva, pode deixar, Bruno, que eu levo a sua pergunta lá para o técnico Tite, se pesou esse dia a mais que o Flamengo teve com os tropeços dos adversários. Inclusive, o Matheus Cunha começou como titular hoje, provavelmente o Rossi será titular na quarta-feira. O Matheus Cunha vinha jogando ali na Copa do Brasil, mas aí o Tite hoje coloca o Matheus Cunha e a expectativa é que o Rossi jogue aí no meio da semana. A gente falou de Arrascaeta, Pedro, e foi
uma noite, de fato, do Arrascaeta. O Pedro, claro, marcou, fez o gol, o 10º gol dele no Campeonato Brasileiro. Já tem 30 gols na temporada. O Pedro, artilheiro isolado do Brasileirão. E o gol saiu depois do passe de Arrascaeta. O Atlético Goianiense, no finalzinho do primeiro tempo, até teve ali 2 chances, mas foi o domínio mesmo do rubro-negro na primeira etapa, com chances com Ayrton Lucas, Varela, Davi Luiz. No segundo tempo, o Flamengo levou uns sustos ali no comecinho dessa segunda etapa. O Matheus Cunha teve que trabalhar, o Atlético Goianiense chegando, o Flamengo tendo ali dificuldades para sair jogando, mas deu tudo certo, apareceu em posição técnica do Pulgar, ele deixou ali o Ayrton Lucas na boa, ele mandou para o meio e aí o Arrascaeta marcou, ovacionado pela torcida. E antes mesmo, quando saiu a escalação aqui no Maracanã, dos 11 titulares, o Arrascaeta e o Pedro foram os mais celebrados pela torcida. E o Mauro falou agora sobre o técnico Tite. Quando anunciaram o nome do Tite, algumas vaias sim aqui no Maracanã. Então nem 100% né, da torcida satisfeita, mas o Flamengo aí na liderança agora do Campeonato Brasileiro com decisões pela frente. Então fica agora aí os próximos passos que o Tite vai tomar. Lembrando que no final de semana, sábado, 2 jogadores estão suspensos. O Pedro, ele levou o 3º cartão amarelo, não joga contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E o Luiz Araújo. Só pra gente fechar, o Gabigol entrou aos 27 minutos da segunda etapa na vaga do Arrascaeta e aí ele fez ali uma reverência para o uruguaio quando entrou em campo. No finalzinho, o Flamengo teve uma boa chance aos 44 minutos, o Carlinhos, depois do cruzamento ali do Vinha, mas o goleiro do Atlético Goianiense fez então a defesa, salvou e o Flamengo sai então com esse resultado 2-0 aqui no Maracanã. Atlético Goianiense segue na lanterna e o Flamengo agora na ponta, nesse jogo dos extremos. Bruno, volto com vocês. Ô, Roberta, só em cima dessa questão levantada pelo Mauro, que você relatou também, da torcida, eu tinha a impressão que o torcedor, apesar de ser muito exigente, o torcedor do Flamengo, ele está aceitando mais esse momento de jogar, assim, talvez de maneira mais equilibrada. Vamos falar assim, posso falar assim, Natália? Não sei se está aceitando, não. Então a pergunta é essa, está aceitando ou não está aceitando? Alguns torcedores estão aceitando, a gente até falou com alguns rubro-negros por aqui e alguns falaram, olha, eu sou pró-Tite, mas a torcida ainda não está 100% satisfeita. Então ainda não tem 100% de aproveitamento, se a gente pode falar assim, o técnico Tite, mas os resultados estão aparecendo. Agora, esse mês é decisivo para, de fato, então, a torcida toda comemorar e não vaiar mais o técnico Tite. A gente precisa esperar os próximos passos, mas tiveram algumas vaias sim aqui no Maracanã. Bruno. Obrigado, viu, Roberta? Você volta já. A escalação, tá? Só é importante a gente destacar que foi ali no comecinho, quando a escalação foi anunciada. No finalzinho foi torcida celebrando, comemorando esse primeiro lugar, mas essas vaias foram quando o nome do técnico Tite apareceu no telão antes da partida, Bruno. Perfeito, obrigado, viu, Roberta? É um exagero chegar a vaiar o Tite, Natália? Pelo onde o Flamengo está. O Flamengo está brigando na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. A gente pode questionar o desempenho coletivo dessa equipe, principalmente com o retorno dos atletas, né? De Copa América, alguns voltando de lesão. A gente pode questionar o desempenho em dados momentos da temporada. O Tite já apresentou que o time pode jogar mais, que o Tite já apresentou isso ao longo dos jogos, que também pode ter um repertório diferente. Mas o torcedor vai falar com a paixão do torcedor. Porque os últimos jogos, até em casa, né, quando o Flamengo fez aquela sequência de jogos como mandante, ele deixou alguns pontos pelo caminho. Contra o Cuiabá, até contra o próprio Fortaleza, contra o Criciúma conseguiu aquela virada ali no final. Mas o líder do campeonato, Mauro. Não, foi basicamente, foram esses 2 jogos, basicamente, o que deixou o torcedor meio ressabiado, de novo. Primeiro, quando ele foi contratado, desde o ano passado, muita gente não gosta do estilo dele, não gostava dele na seleção, já tem aquela coisa Já tinha uma rejeição. Já tinha uma rejeição. Mas, por exemplo, de 6 pontos ganhou 1 só, em 2 jogos em casa, né? Se ele ganha mais 5, olha a vantagem que ele estaria hoje com relação aos outros. Então, essas 2 últimas apresentações em casa, depois da volta da turma da Copa América, que deixaram o torcedor meio preocupado com o Tite. Eu acho um exagero, eu não concordo. Eu acho que ele é um excelente técnico, tem um excelente time na mão
E tá aí. O que vai acontecer agora em agosto, não sabemos. Mas assim, ele está nas 3 competições. E essa aí, que é por pontos corridos, ele está liderando Um jogo a com menos. um jogo a menos. Então, vai reclamar do quê? Mas eu queria estar assim, mas jogando maravilhosamente bem. Não sei. Eu acho que o torcedor, no fundo, prefere ganhar, né? mas assim, olha... Vamos ver o que acontece esse mês contra... Então, as eu acho que a decisões do questão mês, é né? esse mês, onde esses 3 times vão discutir já estão discutindo entre eles as 3 competições. Sim, sim. O brasileiro, porque eles vão se enfrentar a todos, Palmeiras, Botafogo e o Flamengo. E na Copa do Brasil e na Libertadores o mesmo vai acontecer. Os 3 estavam jogando muito bem, o Flamengo estava jogando bem, o Palmeiras estava jogando bem, o Botafogo estava jogando bem. Sim. O desempenho cai agora. Não é por causa dessa sequência de jogos que vem pela frente, Silas? Mas como é que a cabeça do cara vai estar na Copa América, no Campeonato Brasileiro, no Flamengo? Porque Copa América você leva a família, você movimenta muito. É só a questão do jogador, eu sou solteiro, vou sozinho. Não, a gente viu a Argentina campeã lá, as famílias todas lá. E um monte de coisa acontecendo lá, um monte de burburinho de jogador, com um escândalo, com um monte de coisa que para mim vai atrapalhar a seleção da Argentina. Então não tem como o jogador estar com a cabeça só no clube dele. Agora o torcedor também, o torcedor não fala que ele recuperou o Davi Luiz. O torcedor não fala que o Everton Cebolinha estava machucado, estava fora, voltou agora. O torcedor não está percebendo que o Bruno Henrique está fora, que o De La Cruz está fora, Cruz Araújo voltou a jogar bem. Ou seja, que o Gerson, o time sem o Arrascaeta não é a mesma coisa. E o Arrascaeta, nesse período de Copa América, antes um pouco, também não era o Arrascaeta que o Flamengo sempre teve. Agora está voltando a ser de novo aquele Arrascaeta. E pode falar, tá cheio de craque lá. Mas não tem nenhum igual a ele. Então ele é o maestro desse time. E quando ele está bem, o Flamengo apresenta o que apresentou. Não podemos falar que o Carlinhos entrou outro dia, fez um gol contra o Vitória. Hoje teve de novo, não fez. O Gabigol já não entrou tanto. Já entrou um pouquinho mais. Então tá havendo para mim também uma conversa lá dentro, interna, entre a diretoria e o Tite com essa relação do Gabigol. Sim. Né? Dá um pouquinho mais de minutagem para ele, é um cara importante. Mas a gente viu aqui com a Natália agora, acabou o jogo, ele sim, ele não estava revoltado, nada. Mas a gente viu uma tristeza nele de quem, puxa... No Gabigol? Joguei pouquinho. Tipo, joguei só um pouquinho. Eu sou o Gabigol e joguei só um pouquinho. Eu sentiria a mesma coisa. É difícil, o torcedor tem que entender isso. E ele também tem que entender, porque nesse momento ele não tem uma vaga de titular. A grande interrogação é a questão do treinamento, né? A gente não está mais no dia a dia de treinamento como era antigamente, né? Eu digo, nós jornalistas ali acompanhando o treinamento para questionar as tomadas de decisões do Tite. A gente sempre soube que a preferência dele é pelo Pedro. Mas que decisão que ele toma errado? Você olha Não, para mas no sentido disso, porque eu questiono assim, tá, o Gabi, ele teve o problema extracampo, né, a questão do doping, o extracampo com a camisa do Corinthians, tem tudo isso. O cara acha que para jogar, e aí o Silas pode responder melhor, ele tem que ter ritmo de jogo. Não é com 5, com 10, 5, às vezes não entra. Na Copa América, eu achei que ele fosse ter mais minutagem. Já que você falou de Arrascaeta, Flamengo 2, Atlético Goianiense 0, segundo gol do Arrascaeta. Ô, Dorival Júnior, se eu não levar o Pedro aí, Dorival Júnior, tá de sacanagem. Vocês todos nesse país estão de sacanagem em relação ao que o Pedro. Tá aí o gol do Pedro, mais uma vez. Eu acho que é o 19 gols dele na temporada, se eu não estiver errado, né? Artilheiro da competição e também o Flamengo ganha a liderança. Quesada, você acredita que é difícil da incompetência do Palmeiras e do São Paulo? São 28 gols da temporada. 28 gols. 10 do Brasileirão. Você acredita que o Botafogo fez ontem e que também o Palmeiras fez, deu a qualidade para que o Flamengo possa ser campeão brasileiro? O que você pensa sobre isso? Netão, para mim tem 2 grandes favoritos ao título do campeonato. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras Você tira o Botafogo? Só esse momento, tiro. Só esse momento ruim que o Palmeiras está vivendo. Mas o Palmeiras tem capacidade técnica e técnico, se o técnico fizer algumas lambanças aí, de novamente se recuperar. O campeonato do Palmeiras é muito melhor do que aquele do ano passado. A diferença era gigantesca no ano passado e o time tirou.
Certo. Só que o Flamengo faz um campeonato melhor também. Então, para mim, são os dois, Flamengo e Palmeiras, os grandes favoritos. Marília, o que você pensa do Flamengo? 2-0, ganho do Atlético Goianiense, Pedro de Arrascaeta. E aí a liderança do Brasileirão está com o Flamengo na incompetência do seu Abel e na incompetência do Botafogo. O que você pensa disso? São três vitórias consecutivas do Flamengo que coincidem com tropeços do Botafogo e do Palmeiras que colocam ele nessa situação. Acho que o mês de agosto, como já foi em outras temporadas, vai ser uma carnificina. E nessa carnificina é o Flamengo que tem mais elenco para poder especular e apostar nas três frentes. O Palmeiras tem as três frentes, tem o Flamengo na Libertadores, o Botafogo na Copa do Brasil e tem que correr atrás no Campeonato Brasileiro. Acho que não tem, nesse momento, gordura de elenco para chegar no final do ano nas três competições. Talvez agora o Palmeiras se coloque, depois de que acabar agosto, como foi no ano passado, nas competições que ele ficar como favorito. Só que tem uma coisa do Palmeiras, ele pega o Flamengo na Copa do Brasil e pega o Botafogo foi o que eu falei, e se ele perder os dois? Aí, são 4 joguinhos, se ele perder. Muda. Aí... Agora muda, né, então? E se ganhar também, né? Não, tudo bem, tudo bem. Mas aí o mas só que joga com o Flamengo e com o Botafogo. Pra você, o Flamengo, o Leandro Guerreiro... Eu vou na linha da Marília. Agosto vai dizer muita coisa. Copa do Brasil, Libertadores, são muitos jogos, se juntando com o brasileiro. Então, assim, quem tiver mais elenco, tiver mais capacidade, acredito que sai na frente e depois é difícil retomar. A tabela do Palmeiras... Você tá tomando bomba? Você tá forte? Tô nada, é Danone. É Danone? É Danone. É Danoninho? Pô, fui no jogo ontem, o que tomou o Aloysio é coisa impressionante. É que nem água. E o Adriano, tá como? Os dois juntos. Os dois juntos As Torres Gêmeas Os dois juntos e o Juninho. Papá. O papá? Meu Deus do céu. Você só jogou 25 minutos. Não, eu joguei 30 e depois joguei mais 5 só. Mas, não, se fizer aquele gol que você fez lá no... Mas só de... Se fizer aquele gol que você fez no interior lá com a gente... Foi um golaço lá. Pega meu gol no Instagram que vocês vão ver. Salve, o que você pensa do Flamengo? O Flamengo, o Botafogo e o Palmeiras, acho que são os 3 times para buscar o título. O que o Palmeiras fez e o que o Botafogo fez, deu chance pro Flamengo buscar o título e chegar na frente aí. O que você pensa disso? Tô com você, tá nos 3. Eu também. Não coloca não sai dos 3. Eu coloco o Botafogo. Cruzeiro me surpreendendo bastante, mas acho que não chega lá. Mas o Botafogo, sim. Botafogo, eu acho que sim. E o Abel... com o Palmeiras, vamos falar depois do Palmeiras. O Abel, no jogo de ontem, essa derrota do Palmeiras mostra que se o Palmeiras não ganhar do Flamengo no meio de semana, vai mostrar porque ele jogou com os reservas, né? Então ele tem que dar resposta no meio de semana. Eu vou fazer Bet7K, depois vou fazer uma pergunta, porque o Abel mandou recado. Eu não gosto de treinador que manda recado pela imprensa. Mandou vários. Vários recados. Então aí quando perde o ambiente tá ruim, quando ganha você é sempre o bom. Vamos lá no Rio de Janeiro. Igor Dorileu. Se tem dor aí, Dorileu. Pode falar pra nós tudo o que aconteceu aí. Boa noite para você, craque Neto, a todos que estão no estúdio, também aqueles que acompanham o apito final. Bom, assim como Palmeiras e Botafogo, o Flamengo entrou em campo hoje com um time misto, já poupando alguns dos principais jogadores, pensando na Copa do Brasil, e quase 62 mil torcedores vieram ao Maracanã acompanhar esse time misto. Foram 6 mudanças em relação à partida anterior contra o Vitória. No gol, Matheus Cunha entrou na vaga do Rossi, a zaga mudou toda, com o Léo Ortiz entrando junto com o Davi Luiz, saindo o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Na esquerda, o Ayrton Lucas assumiu a vaga do Vinha. No meio de campo, o Alan saiu para a entrada do Pulgar. E no ataque, o Luiz Araújo substituiu o De La Cruz. Então, muitas mudanças, muitos testes do Tite, e 2 das principais peças que não foram preservadas decidiram a partida. Aos 18 minutos, o Arrascaeta cruzou e o Pedro fez o gol. Ele que é o artilheiro do time na temporada, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com 10 gols e 28 gols na temporada. É o jogador que mais marcou gols no mundo, então vive uma grande fase, o camisa 9 do Flamengo. E no segundo tempo, o Arrascaeta apareceu dessa vez para fazer o gol, o segundo da partida, e dar números finais ao jogo. 2-0 Flamengo. Com esse resultado, a equipe do Tite retoma a liderança depois de 5 rodadas, está empatada com o mesmo número de pontos que o Botafogo, os mesmos 40 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. Isso tudo tendo um jogo a menos, mas não tem muito tempo para comemoração. Afinal de contas, quarta-feira já volta a campo, recebe o Palmeiras aqui no Maracanã, já pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Craque Neto. Ô, Igor, há uma cobrança em cima do Tite, do time não fazer tantos gols e não jogar tão bem do jeito que o Flamengo quer. O que você pode falar pra gente?
Olha, assim, principalmente uma cobrança em relação às últimas partidas. Os últimos 2 jogos antes desse de hoje, o Flamengo venceu sem convencer, né? Na última partida contra o Vitória, conseguiu uma vitória no finalzinho. Contra o Criciúma, um cenário parecido e por isso havia sim essa cobrança. E logo hoje, que o Tite mexeu bastante na equipe, o Flamengo conseguiu ser superior e dominar quase toda a partida. Só no início do segundo tempo ali, o Atlético Goianiense voltou um pouquinho melhor. O Matheus Cunha, o goleiro reserva, que hoje foi titular, apareceu muito bem, fazendo 2 defesas. Mas, tirando isso, o Flamengo foi dono do jogo. Vale a gente destacar também a situação que vive o Atlético Goianiense, continua na lanterna do Campeonato Brasileiro, soma apenas 12 pontos e a exemplo do Flamengo também tem um confronto importante pela Copa do Brasil na quarta-feira, recebe o Vasco em Goiânia. Então o Flamengo hoje muito superior, diferentemente do que foi nas últimas 2 rodadas contra a Vitória e Criciúma, craque Neto. Vamos lá então, Igor, em relação à entrevista última do Gabigol, que disse que não cumpriram com aquilo que prometeram para ele. Aí vem o Landim e fala, não, a gente ofereceu uma coisa dessa. Qual a situação do Gabigol? Porque para nós aqui, ele já assinou um pré-contrato com o Palmeiras. O que se vincula aí no Rio de Janeiro, Igor? Olha, craque Neto, a gente está de olho aqui na situação do Gabigol, mas é isso mesmo. Ele tenta uma renovação por mais tempo, o Flamengo não busca, não quer oferecer a renovação por tanto tempo assim, só oferece uma valorização salarial, mas não pelo tempo que o Gabigol busca, por isso a tendência é que no final do ano ele se despeça mesmo do Flamengo e apesar dessa situação toda, o Gabigol continua tendo o nome gritado pela torcida. Hoje, no início do segundo tempo, o momento em que o Flamengo não estava tão bem na partida assim, a torcida gritou o nome do Gabigol, ele foi para o aquecimento, ali no meio do segundo tempo ele entrou em campo e mais uma vez foi muito festejado e aplaudido pela torcida e não teve tanta chance assim. Teve só um cruzamento no finzinho que ele deixou a bola passar, a bola acabou ficando com o Carlinhos, que é outro jogador da posição, e o Carlinhos perdeu o gol, mas o Gabigol, mesmo em meio a essa indefinição e é um adeus iminente ao Flamengo, parece ser mesmo esses últimos meses de clube, continua sendo muito querido pela torcida, afinal de contas, a história que ele construiu pelo clube, como ele mesmo já postou nas redes sociais, não vai se apagar, né, craque Neto? Ô Igor, obrigado pela sua participação, vai na zona mista que você volta aqui com a gente aqui no apito final, tá bom, filho? Pode deixar, tô de olho aqui. Beleza, então. Vamos fazer Bibiscore aqui para vocês todos. Olá, pessoal! Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo sobre... Não é o Flamengo, é o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a menos a ser disputado contra o Internacional. O Flamengo fez o seu dever de casa, como já era de se imaginar, e na minha opinião era obrigação fazer esse dever de casa. O Flamengo vence o Atlético Goianiense e fica na liderança do Campeonato Brasileiro depois das derrotas de Botafogo para o Cruzeiro e da derrota do Palmeiras para o Vitória dentro do Allianz Parque. Pois é, aconteceu aquilo que pouca gente imaginava. Eu acho que nem os familiares dos jogadores do Vitória esperavam que o Vitória fosse vencer o Palmeiras dentro do Allianz por 2-0. Mas no vídeo agora, falando sério agora, vamos falar do Flamengo, vamos explicar algumas ausências. Por exemplo, o De La Cruz nem ficou no banco de reservas. Preocupa para o jogo de quarta-feira? A gente vai contar já já. Isso e muito mais no vídeo de agora. É isso mesmo, Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro após a primeira rodada do segundo turno da competição. Repito, Flamengo fez o dever de casa, mas antes... Vamos falar o seguinte, escalação do Flamengo, confirmada a escalação que nós trouxemos em primeira mão no vídeo de ontem. Matheus Cunha começou no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Eu sei que você aí duvidou que o Matheus Cunha seria o goleiro titular, porque lá na outra emissora cravaram o Rossi como titular. Eu avisei a vocês que gostam de jogar aquele fantasy game, de escalar jogadores e tal, muita gente me mandando mensagem, olha, vou confiar, não vou confiar, Matheus Cunha vai... Matheus Cunha jogou. Por que Matheus Cunha jogou? Matheus Cunha vinha sendo escalado na Copa do Brasil. E como o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil é contra o Palmeiras, o Tite achou mais prudente colocar o titular Rossi contra o Palmeiras e colocou Matheus Cunha contra o Atlético Goianiense. Muita gente reclamando, mas gente, se o goleiro reserva do Flamengo não tiver condições de jogar contra o Atlético Goianiense, que atualmente é o lanterna da competição, vai ter condições de jogar contra quem?
e justiça seja feita. Matheus Cunha fez boas defesas durante o jogo aí, deu conta do recado nessa, digamos assim, substituição ao goleiro titular Rossi. Já De La Cruz não ficou nem no banco de reservas. Isso é uma apuração minha, o Flamengo não noticiou nada. Isso eu apurei, que o meia estava sentindo dores nos tendões dos calcanhares. E, além disso, está com a carga de jogos muito elevada. Não está acostumado a jogar essa quantidade de jogos em uma só temporada. Tanto é que está chegando ao mesmo número de partidas que disputou na temporada anterior inteira. E eu vou até pegar aqui os números dele ao vivo para vocês perceberem que são números elevados. De fato, o De La Cruz vem sendo muito utilizado. Ele já jogou 27 jogos com a camisa do Flamengo, 2 gols e 3 assistências. Então, a tendência é que ele fique à disposição para quarta-feira, para o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Por exemplo, muita gente está questionando o fato do Tite estar priorizando tal situação. Mas eu fiz uma análise do cenário. Vamos lá, vamos fazer a análise do cenário. Flamengo, com esse time que entrou em campo, tinha condições, tanto é que venceu o Atlético Goianiense dentro do Maracanã para mais de 55 mil pessoas presentes. Número assustador novamente no Maracanã. Vai pegar o Palmeiras na quarta e no final de semana, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, pega o São Paulo. Só que o São Paulo também vai poupar, priorizando a Copa do Brasil. Então, de certa forma, o Tite fez certo. Não é que ele esteja priorizando, é questão de estratégia. E você sem estratégia não chega a lugar nenhum. Dito isso, vamos falar da atuação do Flamengo dentro do Maracanã diante do Atlético Goianiense. Antes de mais nada, o adversário extremamente fraco fez aquilo que pouca gente faz, que é dar espaço ao Arrascaeta o tempo todo. Deu espaço para o cara mais inteligente do elenco do Flamengo. O que aconteceu? Arrascaeta, no primeiro tempo, achou o Pedro em uma assistência maravilhosa e o Pedro fez o seu 30º gol no ano. É assustador o que o Pedro vem fazendo em 2024. No segundo tempo, o Arrascaeta continuou com o espaço. O que aconteceu? Ele fez um gol. Em uma baita jogada do Eric Pulgar, que achou o Ayrton Lucas na ponta esquerda, e o Ayrton Lucas deu uma assistência muito boa para o Arrascaeta finalizar bonito e fazer o segundo gol. Depois do segundo gol, o Flamengo deu uma amenizada, deu um certo descanso, tirou um pouco o pé e ficou apenas esperando o Atlético Goianiense, só que o Atlético Goianiense não mostrou nenhuma força, nem de sequer fazer um gol no Flamengo. Fato é que, vamos lá, atuações individuais. Para mim, o Léo Ortiz tem que ser titular ao lado do Fabrício Bruno. A qualidade na saída de bola quando o Léo Ortiz joga é outra história. Ele tem uma qualidade absurda, absurda. O passe que ele tem é passe de jogador de meio campo, gente. Com todo respeito ao Davi Luiz, ao Léo Pereira, mas é Fabrício Bruno e Léo Ortiz. E por que eu falo isso? Muito levando em conta o passado. Os dois jogaram juntos no Red Bull Bragantino. Se conhecem muito bem, entrosamento tem. Então, para mim, o Léo Ortiz tem que ser titular. Na lateral direita, existe uma briga ali, na minha opinião, o Wesley e o Varela. Isso me lembra muito os tempos de Pará e Rodinei. O Pará jogava, o Rodinei, a torcida pediu o Rodinei. O Rodinei jogava, a torcida pediu o Pará. E fica muito nessa situação atualmente com Varela e Wesley. Acho que esse setor precisa ser reforçado. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas fez uma partida ok. O Vinha entrou nos minutos finais, não comprometeu, não fez nada. No meio de campo, com todo respeito quem pensa diferente, mas não dá para criticar o Eric Pulgar o tempo todo. O Eric Pulgar joga muita bola. No segundo tempo, no segundo gol do Flamengo, ele inicia a jogada. Jogador de primeiro volante, ele vai em profundidade, quebra a linha defensiva, acha o Ayrton Lucas, joga muita bola. Acho até que o Gerson, na minha opinião, foi o melhor em campo, disparado. Jogou muita bola o Gerson, mas muita bola. O que ele vem fazendo depois que ele retornou daquele problema que ele teve, que passou por uma cirurgia, está jogando muita bola. Palmas para a partida do Gerson. Eu vou eleger o Gerson como o melhor em campo diante do Atlético Goianiense. Arrascaeta, repito, jogou livre, com uma liberdade rara, inclusive, não teve muito trabalho. Ele, com liberdade, deu uma assistência e fez um gol.
Pedro fez aquilo que se espera do centroavante, o que ele vem fazendo. Já são 30 gols na temporada. No segundo tempo, o Gabigol entrou com muita vontade, fazendo até uma analogia aqui. O Gabigol parece até aquela pessoa que quando estava namorando não se cuidava muito, depois que sabe que vai ficar solteiro, está correndo atrás pra caramba, quer mostrar serviço, mas entrou com muita vontade. Nada fez, entrou com muita vontade, pelo menos isso precisa ser ressaltado. O Carlinhos também entrou, perdeu um gol. A verdade é essa, ele teve uma chance de fazer um gol ali nos minutos finais, acabou desperdiçando e não pode desperdiçar porque estamos falando de uma competição que saldo de gol é extremamente importante, a verdade é essa. Cada gol é importante, inclusive a derrota do Botafogo ontem, por 3-0. Não foi só a derrota que ajudou, o fato do Botafogo ter tomado 3 gols e não ter feito nenhum ajudou também o Flamengo em relação ao saldo de gols, isso conta bastante. Então, acho que o Carlinhos poderia ter aproveitado melhor a oportunidade. Matheus Gonçalves entrou, mas não fez muita coisa também. E eu quero destacar novamente a ausência do Lohan na lista de relacionados. Não sei o que está acontecendo. Acredito eu que o Tite vai explicar na entrevista coletiva o porquê de nem levar Lohan para os jogos. Porque ele merecia, pelo menos, ter uma vaga ali no banco de reservas. Foi uma rodada perfeita para o Flamengo. Palmeiras perdendo, Botafogo perdendo. Tudo bem, o Cruzeiro ganhou, está ali a 5 pontos do Flamengo. O Fortaleza também, se eu não me engano, está a 5 pontos do Flamengo. Mas, levando em consideração que, para mim, a briga do título vai ficar entre Flamengo, Botafogo e Palmeiras, eu repito, essa primeira rodada do segundo turno do Flamengo foi maravilhosa para o Flamengo, tá? E amanhã, no SBT Sport Rio, é claro que vai rolar a resenha e eu tenho certeza que vocês estarão na audiência acompanhando a nossa resenha. Importantíssima do Flamengo, importantíssima. E falamos isso porque tudo que estava envolvido, né? Tudo que estava envolvido. Todo mundo sabe que o Botafogo perdeu e o Palmeiras também perdeu ontem. Então o Flamengo só precisava vencer. Só precisava vencer. O Flamengo já tinha um jogo a menos, 2 jogos a menos se fosse contar o de hoje, né? E contra o Inter. Então o Flamengo já estava com uma certa vantagem, né? Poderia assumir a liderança dependendo do saldo de gol. Mas aí o Botafogo perdeu. Uma vitória feia para o Cruzeiro, né? Que foi para o Rio de Janeiro e meteu 3-0. Jogou demais o Cruzeiro e venceu o Botafogo fora de casa. E o Palmeiras perdeu dentro de casa para o Vitória. Então o Flamengo viu esse cenário. Muitos torcedores automaticamente ficavam já preocupados. Porque sabe que o Flamengo sempre em situações assim, né? Costuma ter mais dificuldade, né? Quando está sobre pressão assim, sobre uma situação que é mais fácil. Parece que o Flamengo não consegue jogar, sempre jogos assim, ou empata ou perde. Então a torcida já estava imaginando já que o Flamengo iria talvez dar algum vacilo, mas isso não aconteceu. O Flamengo do Tite venceu, jogou muito bem, eu acho, pelo que eu assisti, pelo que eu percebi, jogou bem, entendeu? Mostrando muita vontade, muito diferente de outros jogos. Claro que sempre tem algumas falhas, mas Tite armou bem o time, né? Colocou, por exemplo, o Léo Ortiz de titular, né? Tava precisando fazer isso, na minha opinião. É um zagueiro extra classe pro futebol brasileiro. É um dos melhores que tem, se não o melhor. E aí ele jogou muita bola também, Léo Ortiz. Mas vamos destacar aqui principalmente o Arrascaeta, né? Que fez gol, que deu assistência para o Pedro. E o próprio Pedro também, que fez o gol. E o Gerson. O Gerson também fez uma partida muito boa, excelente. Excelente. Para muitos aí, né? Como pro próprio Vene Casagrande, o Gerson foi o melhor em campo, porque ele realmente jogou muita bola. Ele conseguiu mostrar um bom desempenho, como recentemente ele vem fazendo. Para quem acompanha, para quem assiste, sabe que o Gerson nos últimos jogos ele tem mostrado assim algo muito bom, que é muita vontade, tem mostrado assim uma inteligência muito boa, tem chegado em bolas com muita intensidade, entendeu? Tem corrido bastante, então isso faz diferença, né? Taticamente faz muita diferença, porque ele consegue descer, né? Marcar, consegue também voltar, consegue subir, né? Pro ataque, né? Tocando bolas corretamente, encontrando espaço, quebrando linhas. Então o Gerson tem feito muito bem isso. Isso acaba pesando bastante no resultado do jogo, né? Porque ele foi crucial certamente para que o Flamengo conseguisse esse placar que foi muito importante mesmo. E agora o Flamengo é o líder do campeonato, né? Com a mesma quantidade de pontos do Botafogo, é verdade, mas o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo tem um jogo a menos que é contra o Inter. Então o Flamengo automaticamente, se vencer esse jogo contra o Inter, fica a 3 pontos de diferença, né, do segundo colocado.
Só que nesse momento já é o líder devido, né, ao saldo de gols. Então o Flamengo tá muito bem, né? Claro que agora o pensamento vai todo para a Copa do Brasil. A gente sabe disso porque vai ser contra o Palmeiras, então não tem para onde correr. É rivalidade, todo mundo vai querer passar, mas deve ser comemorada essa vitória com certeza, porque não é fácil você conseguir chegar à liderança, né? Fez um primeiro turno muito bom o Flamengo e agora inicia fazendo um segundo turno também muito bom, iniciando já com chave de ouro. Então vamos acompanhar, galera, vamos acompanhar e comenta o que é que vocês acharam dos comentaristas aí, né? Nos comentários, se você concorda, se não concorda, o que é que você achou também do placar do Flamengo, do jogo do Flamengo, do Tite. Comenta aí o que é que vocês acham. É muito importante saber a opinião de vocês, ok? Então é isso aí, esse foi o vídeo, agradecemos muito a vocês por estarem sempre dando essa moral aqui, assistindo a gente, deixando um like, ativando o sino, né, se inscrevendo. Então continue fazendo isso. Em breve estaremos trazendo aí mais repercussão desse jogo que foi muito bom para o Flamengo. Vamos lá, tamo junto e até o próximo vídeo.